Hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica. Mas eu já sei o que é tensão elétrica, é diferença de potencial. Ah é? E o que é diferença de potencial? Você está no quadro GS, eu sou Edmilson Fernandes e hoje nós vamos descobrir isso juntos. Tensão elétrica realmente é diferença de potencial. Mas você já se perguntou exatamente o que é essa diferença? Do que nós estamos falando? Outra pergunta, por que será que quando eu pego uma pilha, ligo num fio e fecho aqui, ó, quando a gente faz esse fechamento, a lâmpada acende. E quando essa pilha acaba, eu coloco ela lá e ela não acende. Por que isso acontece? Por um simples motivo. O que acontece é que essa pilha está lotada de cargas positivas de um lado e de cargas negativas do outro. E a gente sabe que quando eu tenho um monte de carguinha da mesma polaridade, ou seja, com o mesmo sinal, elas tendem a se repelir, elas tendem a se empurrar. Então, eu tenho uma força empurrando elas aqui, ó, e elas estão doidas para ir para o outro lado. A mesma coisa aqui. Eu tenho, considerando o sentido convencional da corrente, eu tenho aqui um monte de carguinha, elas são do mesmo sinal, então elas estão ali se espremendo, fala, sai, doida para sair. E quanto mais carguinhas eu tiver, mais elas estão doidas para se separar, porque elas se repelem. Então eu tenho uma força aí, não é isso? Tem uma força empurrando isso tudo. Vamos pensar numa caixa d'água, fica mais fácil da gente compreender. Vamos pensar aqui, ó, que nós temos duas caixas d'água. E eu tivesse uma caixa d'água aqui, ela está cheia de água, e a outra caixa d'água não tem água, ela está cheia de ar, né? Então o que acontece? Vamos imaginar aqui no meio, ó, vamos colocar aqui, ó, tem um registro, né, ou uma válvula, tanto faz, tá? Registro ou válvula. Tem um assentinho aqui, né? Então o que acontece? Se eu abro esse registro aqui, ó, o que acontece com a outra caixa? A água começa a passar para lá, não é isso? Sabe por quê? Porque tem uma força aqui, ó, empurrando essa água para baixo. E ela vai passar lá para a eternidade? Não, né? Ela para quando a gente encontra o equilíbrio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu tiver essa água em equilíbrio, as forças estão iguais e eu paro. A mesma coisa acontece aqui. Quando eu ligo essa chavinha, essas carguinhas elas vão passando de um lado para o outro até que fiquem iguais. Quando ficar iguais, significa que a pilha acabou. Então, para nós, o que acontece? Se esse nível da água é igual, ele é igual, não tem movimentação de água. Se ele é igual, não tem movimentação de água. Se ele é igual, não tem diferença. Agora, se eu faço uma diferença, olha aqui, ó. Vou colocar o pontinho aqui para fora para ficar fácil da gente ver. Olha lá. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Vamos lá. Essa diferença de altura aqui, ó, faz com que a água se movimente. Enquanto tiver diferença, eu tenho movimento da água. Olha que legal! Então, quando eu falo em diferença de potencial, significa o seguinte: essa parte de baixo aqui, ó, ela tem um potencial elétrico negativo. Esse aqui tem um potencial positivo. Então eles têm uma diferença entre eles. Quando eu dou um caminho para que essa diferença circule, o que acontece? Ela começa a circular e ela tende ao equilíbrio. A sua pilha acaba quando ele chega ao equilíbrio. Isso é diferença de potencial, isso é tensão. O que acontece na nossa tomada é que o gerador lá, a hidroelétrica, ela é uma máquina de fazer diferença. E os nossos aparelhos eletrodomésticos, as nossas lâmpadas,
o que elas fazem? Elas deixam passar esses elétrons na tentativa de equalizar. Mas nunca equaliza por quê? Porque a usina continua gerando diferença. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E até a próxima semana em que nós vamos falar sobre corrente elétrica.